Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para o Evangelho de Cristo ser anunciado. E amados, o Senhor quer falar ao seu coração. Ainda olhando brevemente para esse pequeno estudo aqui no Evangelho em João, hoje o capítulo 2, no verso 5, João 2, 5, que nos diz: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema Cristo no centro da obediência. Cristo no centro da obediência. E amados, as bodas ali em Caná da Galileia irão nos conduzir a uma das primeiras manifestações públicas da glória do Filho de Deus. E perceba que, após a falta de vinho ser ali percebida, Maria se dirige aos serventes e pronuncia palavras simples, mas profundamente significativas. O que Maria diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Que maravilha! Com isso, amados, Maria não chama a atenção para si mesma. Maria aponta inteiramente para a glória do Filho de Jesus. Desde o início do Evangelho, amados, fica evidente a nós que o centro da fé não está nos homens. O centro da fé está na pessoa e na autoridade do Filho de Deus. E, amados, essas palavras vão revelar a essência verdadeira da obediência. Perceba, os serventes não receberam uma explicação detalhada do que Jesus faria e também não compreenderam plenamente os seus propósitos. Amados, a responsabilidade daqueles serventes era simplesmente obedecer. A fé verdadeira, amados, não exige conhecer todos os caminhos de Deus antes de obedecer. A fé genuína confia plenamente na sabedoria daquele que ordena. A obediência bíblica, amados, vai nascer inteiramente da confiança em Cristo e não na compreensão das circunstâncias. E ao longo, amados, desse relato, João ele vem sempre revelando quem é Jesus. Lembra que primeiro ele descreve Jesus como o Verbo eterno que se fez carne, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei prometido e o Filho de Deus. Agora, amados, em Caná da Galileia, aqueles serventes são chamados a responder a essa revelação por meio da obediência. Ou seja, a verdadeira fé, amados,
ela sempre irá produzir uma submissão à palavra de Cristo. Ou seja, não basta apenas admirá-lo, é necessário obedecê-lo. Há também aqui, amados, uma importante lição sobre a autoridade de Cristo Jesus. Perceba, Maria não oferece conselhos. Maria não oferece estratégias ou soluções humanas. O que ela faz? Ela direciona todos a Cristo. E, amados, esse é o papel da verdadeira fé. A fé verdadeira conduz pecadores à suficiência do Salvador. Quando Cristo fala, queridos, a sua palavra ela deve ser recebida com confiança, com deleite. Por quê? Porque a sua vontade é perfeita. A sabedoria de Cristo, ela é infinita e os caminhos de Cristo são sempre melhores que os nossos. Quando ela diz, fazei tudo o que ele vos disser, aqui encontramos uma das declarações mais importantes de todo esse episódio. Porque essas palavras, amados, vão resumir essa postura que todo discípulo de Cristo deve ter diante do seu Senhor. Por quê? Porque uma obediência parcial não é uma obediência verdadeira. A submissão, quando ela é seletiva, não honra o Senhor. Por quê? Porque o chamado de Cristo é para uma rendição completa à sua vontade, à sua santidade, à sua majestade. O servo de Cristo, ele não deve escolher quais mandamentos que ele quer seguir. Ou seja, o servo de Cristo, ele simplesmente reconhece que o Senhor tem o direito absoluto sobre a sua vida. Além disso também, amados, os serventes foram chamados a obedecer em uma situação que era aparentemente sem solução. Ou seja, humanamente falando, o problema já estava instalado. O vinho já havia acabado. Nenhum recurso humano ali acabou o vinho. Poderia reverter aquela circunstância, aquela situação de maneira imediata. Mas a ordem de Cristo tornaria o caminho pelo qual a sua glória seria manifestada. Aleluia, queridos. Isso nos ensina, amados, que a obediência não depende da lógica humana, mas de uma plena confiança na soberania de Deus. Muitas vezes, amados, o Senhor, ele conduz os seus filhos por caminhos que não compreendemos, não é assim? Mas por quê? É para que esses seus filhos aprendam a descansar não em sua própria sabedoria, recursos, mas em sua perfeita direção. Há outro aspecto importante aqui também que eu quero ressaltar, é que aqueles serventes, eles não ocupam uma posição de destaque no relato. Os nomes deles nem sequer são mencionados. Permanecem anônimos. Mas foram extremamente privilegiados
por participarem daquele milagre de Cristo. Isso nos lembra, amados, que Deus frequentemente manifesta a sua graça por meio daqueles que simplesmente obedecem. O mundo vai valorizar o quê? O protagonismo, o sucesso. O mundo reconhece o prestígio, valoriza o reconhecimento. Mas o reino de Deus valoriza a fidelidade, a entrega, a comunhão. Os serventes, eles não foram chamados para entender tudo. Os serventes foram chamados para quê mesmo? Obedecer. E foi então, nessa obediência silenciosa, que todos contemplaram a glória do Filho de Deus. Bendito seja Deus! E esse milagre demonstra que a obediência a Cristo nunca é inútil. Ou seja, os serventes obedeceram antes de ver o resultado. Primeiro, amados, veio a submissão. Depois veio essa manifestação da glória de Cristo. Bendito seja Deus. Assim também acontece na vida daquele que foi unido a Cristo pela fé. Deus, amados, frequentemente chama os seus filhos a obedecerem antes de compreenderem plenamente o que ele está ali fazendo, o que ele está ali realizando. Então a fé, ela caminha pela confiança na palavra do Senhor e não pela segurança das circunstâncias. Não a circunstância como que está, o meio como que está, o lugar como que está, a situação como que está. E há ainda aqui também, amados, uma conexão profunda entre esse episódio e toda a mensagem do Evangelho de João. Por quê? Porque desde o princípio, João mostra que a verdadeira vida só é encontrada em Cristo. Nos mostrando que obedecer a Cristo não é uma mera exigência religiosa, mas é essa resposta correta e também apropriada àquele que é o Senhor da nossa vida. Bendito seja Deus. E quem de fato reconhece a sua glória, vai aprender a se submeter à palavra de Deus. Outra coisa também que é importante ressaltar, a obediência não é a causa da salvação. Mas a obediência é essa evidência clara de uma vida que de fato foi transformada pela graça de Deus. Perceba também, amados, que por trás da ordem dada àqueles serventes, está essa verdade que ultrapassa toda a compreensão, que atravessa toda a Escritura. É que Deus, ele age por meio da sua palavra. No princípio, foi pela sua palavra que os céus, a terra, foram criados. Ao longo da história da redenção, também foi por sua palavra que alianças foram estabelecidas e promessas foram feitas ao seu povo. Isso é maravilhoso, porque agora aqui em Caná da Galileia, o próprio Verbo encarnado fala
E a sua palavra continua carregando autoridade, poder, eficácia. Amados, quando Cristo ordena, a sua palavra jamais retorna vazia. Quando Cristo ordena, a sua palavra realiza exatamente aquilo que ele determinou. Então, em primeiro lugar, eu posso destacar que Cristo tem que ocupar o centro da nossa obediência. Por quê? Porque a vida cristã, ela não é guiada por sentimentos, por tradições ou por opiniões humanas. A vida cristã, ela é guiada pela voz do pastor, pela voz de Cristo, revelada nas Escrituras. E a pergunta principal não é o que desejamos fazer, mas é o que Cristo ordena. Porque a verdadeira espiritualidade começa quando a vontade de Cristo se torna a autoridade suprema sobre as nossas vidas. Então, a nossa obediência, ela deve ser moldada pela palavra de Deus. E não pelas tendências da cultura, pelas pressões da sociedade ou pelos desejos do coração. Amados, quando Cristo está no centro, a sua voz ela possui mais peso do que qualquer outra. E o verdadeiro discípulo aprende a dizer diariamente: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas sim a tua. E em segundo lugar, eu posso destacar que a obediência, ela deve preceder o entendimento completo. Por quê? Perceba, os serventes obedeceram sem de fato conhecer o propósito final do Senhor. Amados, muitas vezes Deus não revela todo o seu plano. Mas o que ele faz? Ele chama o seu povo a confiar nele. E aprendemos que então que a fé madura não exige explicações. A fé madura descansa nesse caráter perfeito de Cristo e segue a sua palavra. Lembra de Abraão? Abraão partiu sem saber para onde iria. Moisés enfrentou o Faraó, confiando na promessa divina. Isso é maravilhoso. A fé não exige explicações. A fé descansa. Lembra também que os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Sendo assim, então, da mesma forma, a igreja, o crente, o cristão é chamado a caminhar pela fé e não por aquilo que ele vê. O cristão é chamado a confiar no seu Senhor, porque ele aprendeu a se deleitar. Ele aprendeu a amar esse Senhor que mudou o coração dele, transformou as suas afeições. E hoje ele se deleita nessa vontade. E em terceiro e último lugar, a glória de Cristo se manifesta nesse caminho da obediência. Perceba, porque foi enquanto obedeciam que os serventes testemunharam o grande milagre. A obediência, amados, ela não produz a graça, né? Mas a obediência é esse caminho pelo qual o crente vai desfrutar das bênçãos de Cristo soberanamente.
essas bênçãos que Cristo oferece, o crente vai desfrutar por meio da sua obediência. E quanto mais aprendemos a obedecer, mais percebemos que Cristo é digno de toda confiança. Cada ato de submissão fortalece a nossa dependência nele e vai nos levar a contemplar aspectos que são mais profundos na sua fidelidade. Então, devemos confiar, devemos descansar e, Senhor, seja feita a tua vontade. E assim veremos o seu milagre. Amém? Curva sua fronte, fecha os olhos, Pai maravilhoso. Bendito seja o Senhor, digno de toda glória, honra, confiança. Podemos descansar na tua palavra. Maria disse: faça tudo o que ele vos disser. E isso é precioso para nós, pois seja feita a tua vontade. Que venhamos a descansar na tua vontade, na tua palavra. Pois lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos, a tua palavra é a verdade, a tua palavra nos santifica. E a tua palavra tem nos fortalecido. Tem fortalecido este irmão, esta irmã e toda a sua casa. Tem fortalecido a minha vida e toda a minha casa. Assim eu te engrandeço e te glorifico, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.